Bom, ecletismo e hesitação. A incapacidade de sustentar uma ação mais definida corresponde ao que disse Roberto Gomes sobre a influência do ecletismo: dissolvência de posições, indiferenciação e esterilidade. Porque nesse livro, A Crítica da Razão do Piniquim, que eu curto muito, que é um livro antigo, dos anos 70, mas que ele fez uma nova apresentação recente, acho que nos anos 2000 e pouco, uma apresentação bem deleuziana para o próprio livro dele, né, o Roberto Gomes, dizendo, olha, isso que você fez nos anos 70 está valendo ainda, hein? Aqui no Brasil, já falei para vocês, a gente teve uma influência do ecletismo francês, porque como a gente é colônia e o pensamento vem importado, e ainda é uma colônia que tem uma coisa de supremacia branca, né? Então, a gente importa teorias, filosofias e visões e não quer muito se contaminar com o pensamento mais popular, mais indígena, mais negro, mais tal, mais mestiço, né, da rua. Como são pensamentos aleatórios, são teorias que a gente não consegue pôr em discussão. Com o mapeamento das forças reais da situação, todas elas, a gente elimina, isso aqui eu não quero saber. Então, a gente assimilou o ecletismo, que é um pensamento francês, que nem na França pegou muito, mas que aqui pegou, que é assim, a gente pega o melhor de cada teoria. Não, a gente não precisa se posicionar, ter uma posição, se definir, rejeitar. Não, a gente pega o melhor de cada teoria e vai fazendo ali a nossa árvore de Natal. A gente vai... No entanto, o que isso gera? Isso favorece essa coisa de não se posicionar. Porque em que momento essas pessoas que estão pegando o melhor de cada teoria estão deixando claro qual é o critério do melhor? Então, ele fala, não adianta querer pegar partes que você gosta se não há uma discussão sobre o critério de seleção. Eu aqui estou trazendo para o critério qual é a sua posição. O que a gente tem que resolver no Brasil para escolher o que é melhor? O que a gente tem que resolver aqui no Brasil? A gente tem que resolver aqui no Brasil as mulheres aposentadas terem que resolver seu arrimo, seu suporte da família, dos filhos. O que está em questão para que a gente possa fazer uma escolha do que é o melhor? Porque o que ele vai dizer? Como a gente não faz isso, a gente vira pessoas que falam muito e fazem pouco. A gente sabe falar magnificamente, filosoficamente. O Roberto Gomes fala, a gente fala muito bem, porque a gente é capaz de ler um texto e entender a lógica do texto, sujeito, verbo, predicado, consequências, teoria, a gente sabe fazer isso. Mas a gente não consegue relacionar aquilo com as nossas urgências, porque nós estamos alienados. O que implica pensar dessa maneira? O que implica filiar-se a esse ou aquela doutrina? O que implica, né? Mais do que a teleologia da coisa, no que implica isso. Do ecletismo desenvolveu-se a ideia de um espírito aberto. É aquele capaz de assimilar o melhor de cada teoria. Mas como selecionar o melhor sem posição capaz de sustentar os critérios da escolha? Oswaldo de Andrade compreende o Brasil numa posição capaz de sustentar critérios de assimilação para o desenvolvimento de uma filosofia inclusiva, que não pode ser confundida com um pensar sem critérios. Essa posição afasta a ameaça de ideologias de conciliação e do mito da imparcialidade. Você já deve ter experimentado isso, de como é que você conversa com alguém, em algum momento você tem que dizer assim, isso que você está dizendo é diferente do que eu estou dizendo, eu não concordo com você. Imediatamente a ideologia da conciliação nos domina e nos angustia, porque parece que então se a gente para não virar inimigo mortal, a gente tem que estar dizendo a mesma coisa com palavras diferentes, que é a ideologia da conciliação, né? Então ele está dizendo que seria legal para o Roberto Gomes, né, que a gente aprendesse a dizer nisso daí não é exatamente o que eu estou dizendo, é outra coisa, é outra poética, é outra percepção da situação, é de outra perspectiva, tem uma diferença. Não é exatamente a mesma coisa com outras palavras. Dissolvendo diferenças, dissolvendo
posições. E o mito da imparcialidade, eu sou imparcial. Só surge por causa de uma atitude alienada. Exato. Por não entender onde é a sua posição, é que você se torna imparcial. A aceitação da diferença, do não concordo, a minha posição é outra, sabe? Acho que essa questão é muito importante. Da posição em que eu estou falando, isso aí não me interessa. Da posição que eu estou falando, isso tem tais implicações. Da posição que eu estou falando, se isso, então, tal coisa. Portanto, não. Entende? Eu acho que essa dificuldade de falar a partir de uma posição. A gente sempre tenta ser padre, sabe? Falar a partir de um universal do bem. De uma coisa massificada que vai servir para todo mundo e não serve para nada, na verdade, né? Fica uma sinalização sem sentido, né? Então, assim, falar a partir da própria posição é muito difícil, e assumir isso é muito difícil. Talvez a gente esteja amadurecendo um pouco a questão do lugar de fala, né, que é uma super novidade. Dizendo, olha, da minha posição, eu entendo a sua, que você precisa, nananã. Agora, daqui, se você é assim, melhor. Sabe? Ao invés de dizer o respeito, sabe, essas coisas genéricas, sem definir a posição. Daqui, sim, ou daqui, não. Então, é todo um pensamento corpóreo destinado a se posicionar mesmo, sabe? A fazer manobras radicais com o corpo, ao invés de ficar falando para caralho. E a alienação é sempre no corpo, né? É sempre pela coisa da sensação e do sentir. Tem outros ambientes que falam razão versus corpo. Aqui não é assim, não são essas palavras. Porque aqui, dessa posição que a gente está estudando, a razão é o corpo. São essas manobras do corpo, essas articulações do corpo, essas conexões, essas composições, essa produção de destino. A razão nasce dessa experiência do corpo. Agora, pode ter narrativas, mitos, discursos alienados dessa condição corpórea, e que até nos abstraem, né, também. Mas não estamos trabalhando com uma oposição entre razão e corpo. Porque para nós, na verdade, está tentando cultivar um outro modo de entender a razão, que não seja essa razão não corpórea. A gente está tentando, a razão ela é corpórea. Vamos entender a razão corpórea? Vamos continuar sendo cada vez mais racionais? É muito importante que a gente seja racional, um racional corpóreo, e não alguém que só dá texto. Dar texto não é usar a razão. É diferente a questão da razão da narrativa. Exato. A narratividade sobre a questão, né? Produzir um discurso sobre. Essa é a questão. Então, vamos levar aí para essa questão dos patriotas. Os caras estão lá pegando chuva, vento, estão convencidos daquela narrativa. Então, estão convencidos daquela narrativa não estão fazendo atividade intelectual. Eles estão matraqueando o troço, estão dando um texto, mas eles não estão fazendo um trabalho intelectual. Às vezes, até o discurso é usado para esconder o que está aí, né? O Freud chamava de racionalização, que é diferente de razão. Esse discurso que esconde, para o Freud, era racionalização. São critérios ligados a uma posição inspirada na vida indígena. A perspectiva de um sistema social sem exploração de classes. A superação do patriarcado por meio de retorno ao matriarcado, num elevado nível de complexidade. O desenvolvimento tecnológico, a partir dessa perspectiva, a percepção do inimigo como ameaça, não como o mal em si ou insuficiência do bem. O inimigo valoroso, a identidade entre espírito e matéria, o ateísmo com Deus pela aceitação da experiência órfica, a consciência da vida como devoração, da transformação inevitável de todas as coisas, uma atenção especial destinada às crianças, como forças renovadoras,
a totemização do tabu, a transformação das forças desfavoráveis, desconhecidas ou novas, em forças favoráveis, enfim, a superação da visão do mundo messiânica e a recuperação da visão do mundo antropófaga.